Olá, irmão, irmã, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de vocês. Agradeço por vocês estarem aqui no nosso primeiro podcast, que é o Pode Crer é Cristo. E hoje, meu irmão, nós estamos aqui recebendo o nosso grande irmão, Gabriel. Amém. A paz, meu irmão, paz, Gabriel. meu irmão. Tudo bem com você, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. É um momento assim especial de estarmos aqui junto com o irmão, para nós falarmos um pouco aí, compartilhar com os irmãos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito aí nas nossas vidas. Amém. É um grande testemunho a sua vida, irmão. Amém. Que eu conheço mais tempo a sua vida. Nós estamos conectados há mais tempo. Sim. Eu acompanho o seu testemunho de vida, é muito forte, é muito grande, por isso você é o primeiro convidado do nosso programa. Amém. E eu sinto honrado de você ter aceitado esse convite e estado aqui conosco, poder estar aqui com a gente. Sou muito agradecido, viu, Marcelo, desse convite. Realmente Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Estamos no processo de aprendizado, né? Porque o Senhor, Ele fala assim que nós temos que aprender com Ele, que Ele é manso e é humilde de coração. Então nós estamos aí nesse processo de aprendizado, né? Sim. Para a glória de Deus. Mas grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Temos um testemunho abençoado, né? Enfim, nós vamos, no decorrente, vamos falando a respeito disso. Amém. Ô, irmão, como a gente faz parte, né, do ministério lá do Casados para Sempre, que você faz, né, como líder, Sim. E às vezes eu percebo que muitos casais, né, têm tido problemas, né, no relacionamento, e grande parte disso é por eles não estarem sendo obedientes ao que Deus ensinou para nós, né? Deus deu umas responsabilidades tanto para o homem quanto para a mulher. E essas responsabilidades, se elas não forem equilibradas, Sim. elas acabam pesando para um lado ou para o outro. E isso acaba deixando o casamento mais pesado, Sim. o casamento mais difícil de lidar. Sim. E, irmão, o que você pode falar sobre essas responsabilidades do homem e da mulher que podem fazer a diferença num casamento mais saudável diante da espiritualidade, diante de Deus, né? Um casamento mais concretizado? Eu vejo, Marcelo, que o casamento ele é constituído de duas pessoas, né? Nós costumamos dizer que casamento, uma aliança entre um homem e uma mulher, nós costumamos dizer que são um propósito de Deus. Deus, ele não une pessoas, mas esse Deus tremendo, ele une propósito. Então, dentro do casamento, há um propósito de Deus. E cada um tem que entender que dentro do casamento, nesta aliança, cada um tem que entender que cada um tem o seu papel. Mas ultimamente a gente temos visto que pessoas, eles têm, como eu posso dizer, pessoas não têm entendido qual é o papel de cada um, do homem, da mulher, dentro do casamento. E a gente temos visto que principalmente há aí uma falácia, né, podemos dizer assim, uma falácia que a mulher ela tem que ser empoderada. E não é dessa forma. A Bíblia não ensina dessa maneira. Temos que nós somos duas pessoas que se completam e que dentro dessa, eu posso dizer assim, desse universo do casamento, entre duas pessoas que cada um pensa diferente, acho que tem que ter acordo. Tem que ter o acordo, entender cada um seu papel dentro do casamento e caminhar. Sim. Porque dentro do acordo não tem como ter conflitos. E ultimamente o que nós temos visto hoje cada um está vivendo dentro de um processo de desacordo. É por isso que fica pesado. É por isso que às vezes a mulher ela fica sobrecarregada, porque se prega um empoderamentismo que não é dessa forma. Então tem que ter a unidade. Acho que principalmente tem que ter Deus, a orientação de Deus para essa aliança, porque o cordão de 3 dobras, ele não se quebra, não se rompe. E quando nós entendemos isso, e que não deixa de ser uma falta de entendimento, Sim. porque o povo ele perece por falta de entendimento.
Então, quando a gente entende, quando o marido entende o seu papel de provedor, aquele que provê, aquele que traz segurança, aquele que traz o equilíbrio na casa, e por outro lado, a mulher, ela é aquela que auxilia o marido, é aquela que apoia, é aquela que cuida. Quando cada um entende o seu papel, aí tudo dá certo. Mas do contrário, vive essa guerra, né? Que a mulher dentro que ela seja profissional em uma área, ela ganha mais e às vezes por conta disso traz um desequilíbrio dentro do casamento, né? O que eu acho, irmão, daquilo que você falou, é que no mundo hoje as pessoas procuram argumentos. Exatamente. Ou elas procuram se justificar das coisas que elas fazem. Por exemplo, nesse caso, igual você falou do empoderamento das mulheres, é uma justificativa para elas não serem obedientes ao que Deus ordenou que fosse feito no casamento. Porque a pessoa, ela estando submissa ao marido, que é o que diz a Bíblia, que diz a palavra de Deus, elas entendem como se fosse uma empregada, né? Que ele estaria submissa de uma forma que seria um controle do marido em cima da mulher, da esposa, que ela teria que ser obediente e submissa a tudo que ele falasse, a tudo que ele ordenasse, e que assim seria resolvido a questão da submissão. Aí esse empoderamento vem justamente para criticar essa forma de submissão que eles acham, que a mulher é mais autossuficiente, que a mulher não precisa do marido, que a mulher consegue fazer as coisas sozinha, porque a mulher trabalha em 2 ou 3 lugares, que ela tem condições financeiras, que ela tem a sua casa própria, que ela já tem seu veículo próprio, e que tudo isso, ela não precisa de ninguém para estar do lado dela para a construção da família. Inclusive, tem mulheres aí programando filhos, né, que não têm relacionamento com o pai, que elas procuram um genitor que vai fazer a doação do espermatozoide, no qual ela faz a inseminação artificial e só gera a criança e não tem pai. E não tem pai porque ela não quer ter um relacionamento com o homem, porque ela não quer depender de ninguém. Ela quer ser simplesmente autossuficiente. E quando uma pessoa já não quer depender até de um homem, como que ela vai querer depender de Deus? Como que ela quer se colocar num papel de submissão a Deus? Então ela está se colocando num papel tão grande de ser o próprio Deus da vida dela. E muitas vezes as pessoas quebram a cara e se machucam por isso. Que tentam vencer o mundo no próprio braço. E quando eles fazem isso, eles quebram princípios. E quem quebra princípio, quebra a cara, né? Exatamente, com certeza. E a gente vê que quando Deus fez Adão, Deus mesmo viu que estava lhe faltando algo, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando Deus fez o Adão, ele viu que lhe faltava algo. Então ele tirou da costela de Adão e fez a mulher. E assim tem que ser dessa forma, porque senão há um desequilíbrio. A mulher, ela foi criada para cuidar, não só para gerar, mas para cuidar. A mulher, ela foi. Só que hoje em dia se prega que a mulher, ela é, como você disse, ela é autossuficiente e pode sustentar a si mesma. Isso traz um prejuízo muito grande tanto para a mulher, para a sociedade. Não é verdade? E quando você falou a respeito da criança, né, que ela pode ter uma criança agora sozinha, ela mesma, né? E o que traz? Isso acarreta tanto para a mulher quanto para a criança. Porque precisa ter uma figura paterna, uma figura masculina, para que a criança venha ter um crescimento com equilíbrio. Precisa haver esse equilíbrio. Por isso que Deus, quando ele olhou, ele viu que faltava algo em Adão e que precisava complementar a vida de Adão. E isso é vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher. O que Deus faz é perfeito. E às vezes as pessoas querem mudar esse modo e não é dessa forma. Nós temos que entender tudo aquilo que Deus fez é perfeito. Se Deus fez o homem e a mulher, é porque os dois se completam. Né? E quando a mulher, tanto a mulher quanto o homem, se decide viver sozinho, vai haver e tem
desequilíbrio aí. Então é importante, irmão, nós entender que quando a gente está dentro, tá aliançado com alguém, cada um tem o seu papel a cumprir. Cada um tem o seu papel, cada um dentro do seu papel, ele começar a agir de uma maneira em que venha a ter equilíbrio. Eu, quando eu era pequeno, que eu fazia arte, a minha mãe falava assim para mim, seu pai tá vindo aí, né? Embora eu não tive o meu pai, mas eu ouvia falar isso, seu pai tá vindo aí, né? E na hora que você chegava eu contar tudo para ele. Então a criança, o que ela fazia? Ela se comportava porque tinha uma figura paterna. Sim. Na verdade. Então, irmão, o que é importante é ter esse equilíbrio para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, né? Porque da mesma forma que você está falando que o pai tá vindo aí, né? Uhum. Na verdade, o pai está vindo, né? Exato. O mundo está prestes a... Exatamente. Nós estamos sofrendo dores de parto, Dores né? de parto, exatamente. Dores de parto e o pai já está vindo. Sim. E ele vai vir e os bons serão recompensados. Exato. E os maus serão castigados, né? Há e uma a gente recompensa. está aqui falando, né, do casamento, que é a importância, né, dele, porque foi um dos primeiros ministérios criados por Deus, né? Foi o casamento, ele foi o primeiro ministério, porque quem cuida bem dos seus, né, que tem até na Bíblia, fala assim, quem não cuida bem dos seus é um do pior dos infiéis, né, dos pecadores. Exatamente. Então, a gente tem esse papel de cuidar dos nossos. Sim. E se a gente não começa a cuidar dos nossos dentro do nosso próprio ambiente, como que a gente vai cuidar dos de fora? Se a gente não está curado por dentro, como a gente vai curar por fora? Sim. A gente não tem essa habilidade para poder fazer essa reconstrução na vida dos outros se a gente não tiver reconstruído dentro da gente. E é tão interessante quando a gente fala de casamento, irmão, que a peça fundamental e mais importante que tem que haver na aliança, no casamento, é Deus. Sim. Ele é o cordão de 3 dobras, ele é o cordão de 3 dobras que não se quebra. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que casa e não tem Deus ativamente agindo neste casamento, vai sofrer muito, vai ser muito pesado. Eu tiro por mim porque quando eu casei, eu nunca imaginava que um dia nós íamos cuidar de casais, porque nós sofremos nessa área. Eu e a minha esposa, nós sofremos muito nessa área do casamento, porque nós fomos para o casamento sem nenhuma instrução, né? Eu não tive instrução nenhuma da onde que a gente viemos, a minha esposa também não teve, então nós sofremos muito com relação a isso, sofremos bastante, a ponto de haver até separação, mas graças a Deus, que Deus não permitiu. E a minha esposa, e ela sempre orava por mim, sempre orando por mim, orando pelo nosso casamento. E quando eu entendi que eu estava sendo pesado, estava sobrecarregando ela, um dia eu abri o meu coração para Deus e falei: Senhor, eu preciso de uma mudança e eu quero mudar. E a partir de então, daquele momento, a minha vida, o meu relacionamento, o meu casamento, ele mudou. Porque eu decidi mudar. Eu era a pedra de tropeço dentro do meu casamento. Então, quando eu decidi mudar, que eu abri o coração e permiti Deus trabalhar no meu coração, então todo o meu ambiente, no meu convívio, onde eu vivia, tudo mudou. Porque começa primeiro por mim. Não começa mudando o ambiente que um casamento vai mudar. Primeiro tem que começar por alguém. E eu decidi, eu quero essa mudança. Então, a partir do momento que eu decidi essa mudança, o meu ambiente mudou também. Então, hoje, o meu casamento, ele não é mais aquele casamento de antigamente. Por quê? Porque veio um entendimento, eu permiti o Espírito Santo trabalhar no meu coração, tive que mudar comportamento teve que ser mudado, porque não adianta eu esperar coisas diferentes se eu não mudar, não vai ter.
Então, a partir do momento que eu mudei o meu comportamento com relação à minha esposa, meu cônjuge, tudo em minha volta também mudou. Eu acho que hoje em dia os casamentos estão sendo tão pesados, tão sofridos, que tem uma ação aí por trás disso, porque nós vemos na palavra que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quando não há esse entendimento, a tendência realmente é declive, é cair, por falta de entendimento. Enquanto não abrir o coração, não tem mudança. Então, a partir do momento que eu abri o meu coração e decidi uma mudança, a primeira coisa que eu tive que fazer é pedir perdão para minha esposa. Sim, porque assim, eu acho que a gente só é usado por Deus naquilo que a gente tem maior propriedade para falar. Exatamente. E aquilo que a gente tem maior propriedade para falar é aquilo que a gente vivenciou de forma mais intensa. Mais intensa, exatamente. Então, como você vivenciou uma coisa no seu casamento de forma intensa, Deus te deu essa habilidade para você poder recuperar casamentos através do seu ministério. Exatamente. E você é muito abençoado pelo Espírito Santo. Glória E nessa Deus, questão, irmão, eu e minha esposa que passamos com você, a gente sabe da sua capacidade, de quanto Deus usa vocês, tanto você como a sua esposa. E a gente percebe, irmão, que isso é um sinal de Deus na sua vida, que você nunca pensou passar por isso e está passando, né? E está fazendo esse ministério. Você nunca pensou que assumiria um ministério desse de restaurar casamentos, né? Irmão, olha, eu fugia, na verdade, eu fugi muito a respeito de cuidar de famílias. Porque você vai se envolver com problema de outras pessoas. Não integralmente, mas você acaba se envolvendo com a situação de outros casais. E eu nunca imaginava que um dia, eu e a minha esposa, por tudo que nós passamos dentro do casamento, um dia nós estivéssemos na frente cuidando de famílias. E hoje para nós tem sido muito gratificante, né, de cuidar de famílias. Eu dei muito trabalho para minha esposa, os meus filhos. Com relação ao perdão que eu acabei de falar, eu não tive que só pedir perdão para minha esposa, mas também eu tive que pedir perdão para minha filha, porque ela, muito pequena, mas já entendia tudo o que acontecia, né? E nós nunca imaginávamos que um dia nós íamos cuidar de família. E é isso, naquilo que nós passamos, naquele processo difícil que nós passamos, é aí que Deus vai nos levantar para cuidar também de pessoas que estão passando pelas mesmas situações, né? E a gente nunca imaginava, mas hoje, pela grande misericórdia de Deus, o Senhor tem nos colocado, né, em lugares que nós nunca imaginaríamos que íamos estar, mas a realidade é essa. Porque Deus ele não vê o que nós estamos vendo, Deus ele vê muito mais além daquilo que nós vemos. E eu tenho a plena convicção de que Deus ele já tinha um plano preparado para isso. Você vai passar por esse processo, né? Eu vou permitir você passar por esse processo, você sentir a dor, porque quando você estiver lá na frente, você vai poder sentir um pouco da dor do outro, né? E de uma certa forma, poder ajudá-lo. Falar, avisar, tem solução para esse problema, tem solução para o teu casamento. Se no meu casamento teve solução e Deus fez no meu, então, com certeza, Ele não faz acepção de pessoa e vai fazer no seu também, no seu casamento também. Basta querer, né? Basta querer. Irmão, e tem sido assim gratificante, não é fácil, né? Porque nós estamos lutando não só o visível, mas estamos lutando também com o invisível, né? Porque por trás de um sofrimento tem uma ação aí que é maligna, agindo, né? Porque a gente vê na palavra que o diabo realmente ele veio para isso, para matar, roubar, destruir. E quando nós entendemos que o nosso sofrimento havia uma ação invisível, então nós nos despertamos. Nos despertamos, aparelhamos os nossos escudos, eu e a minha esposa, e nós vivemos assim, tempos de vigilância, porque a libertação, ou a pessoa sair de uma prisão,
ela saiu da prisão, ela saiu de um processo doloroso, mas ela tem que dar manutenção. Nós não podemos esquecer de que, graças a Deus, as correntes caíram, estou livre e agora eu posso... Não. Temos que continuar. É contínuo. É um outro processo. É um outro processo. E até hoje, desde o dia em que... Isso foi em 2011, 2012, mais ou menos. Porque em 2010, um dia a gente vai poder estar falando, em 2010 a minha esposa foi embora por conta do meu comportamento. Em 2010, quando passou-se 3 meses, se eu não estiver enganado, a minha esposa voltou. E quando ela voltou, o meu comportamento já era totalmente diferente, né? Esse processo de mudança e transformação, esse processo de mudar e ser transformado. E a partir do momento que eu vi que eu perdi ela por 3 meses e que ela voltou, todo o meu comportamento eu fui obrigado a trabalhar. Não é porque ela voltou agora que eu vou sossegar e ficar tranquilo. Não. Foi um processo de mudança e a gente precisa entender isso, de que ganhamos a guerra, mas temos que continuar vigiando. Porque a gente vem do mundo com princípios, né, errados, né? Sim, que o mundo ensina a gente que a mulher tem que cuidar da casa e a gente pode sair e jogar seu futebol, sentar com os amigos numa roda para tomar uma cerveja, né, e fazer outras coisas enquanto a mulher cuida de todo o lar, fica sobrecarregada com todos os afazeres e a gente só chega com cumprir o que a gente tem que cumprir, que é a manutenção do lar financeiramente. A gente chega lá com o dinheiro e pagou, e isso daí é uma forma assim, a gente pagou tudo que estava pendente entre nós. Ao invés da gente pagar com atitudes, a gente paga no financeiro. Fala assim, ó, tá aqui o dinheiro, então tá tudo certo. Não é então é como se a gente estivesse pagando uma empregada dentro de casa, que é a nossa mulher, tá aqui o dinheiro, então eu tô tentando equilibrar a balança de outra forma. Que é muitas vezes o que as pessoas fazem. Por exemplo, eu vou lá, tenho uma vida totalmente errada, uma vida cheia de pecado, aí eu vou lá e começo a fazer boas ações. Vou doar marmita lá pro sem teto, vou chegar a acolher os mendigos lá, dar o dinheiro ali. Então, financeiramente, ele quer comprar a salvação dele através de algumas boas ações, né, entre aspas, que estão maquiadas através por trás, né, dos panos. Ele é um tipo de vida, né, nos bastidores ele tem uma vida totalmente pecaminosa, totalmente errada, e Deus mesmo diz na carta aos Coríntios, né, que se você não fizer por amor, nada adianta. Então, se não tiver o amor envolvido realmente com Cristo e na família e na esposa e no casamento, tudo que você fazer é em vão. É em vão. E aí, irmão, o que você, vindo desses princípios mundanos aí que você tinha, que é o seu entendimento num casamento assim que você acreditava? O que seria um casamento para você nessa época? Olha, irmão, é tão você falar a respeito de casamento, ele é muito, como eu posso te dizer, é algo que um pouco complicado, que se a gente só vivendo isso para a gente poder entender a respeito do casamento, porque ele é muito vasto, né? E quando você fala que o homem do mundo ele compra com dinheiro, ele só está maquiando, né? Ele só está passando um pano quente por cima, sendo que tem sentimentos aí, né? Tem sentimento, tem coração, não é verdade? E viver dessa forma é algo que não dá certo. Não dá certo, vai ter problemas, né? E quando eu fui para o casamento, eu fui mais ou menos pensando dessa forma. Eu vou suprir dentro de casa, né? Vou poder jogar o meu futebol, ou naquela época eu beber uma cerveja, e quando eu chegar em casa eu vou tapar a boca da mulher com, aí, toma aqui, ó, o dinheiro tá aqui, arroz, feijão e tal, tá tudo aqui. E não é dessa maneira. Porque vai sobrecarregar uma das partes, né? Que é a mulher, a esposa. E o que aconteceu? Fui obrigado, assim, de uma forma, eu tive que ter essa mudança de comportamento.
A partir do momento que eu entendi isso, que eu precisava mudar, porque o homem ele é o líder, né? O homem é o líder, o homem ele é o cabeça. Então ele traz o equilíbrio para casa. E quando eu entendi que eu precisava mudar esse comportamento, aí as coisas começou a tomar uma outra direção, um outro rumo, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo bem, mas entendendo que nós temos que todos os dias dar essa manutenção, né? Porque a gente só consegue ficar debaixo do guarda-chuva divino, né, que seria a proteção divina, quando a gente está dentro da obediência. Exatamente. Quando a gente sai fora, a gente começa a ser molhado, né? E a gente começa a ter problemas, né? A gente começa a ter problemas. E independente da nossa esposa estar ou não na obediência, se a gente já estiver fora, a gente acaba prejudicando já o casamento e a família. Pela nossa falta de obediência, a responsabilidade não cai somente em nós que estamos desobedientes. Ela cai por todo mundo. Exatamente. E isso vai prejudicando a família, porque a intenção do diabo hoje é prejudicar a família. A família é o alicerce de uma sociedade. Se a família for saudável, a sociedade é saudável. Se a família não for saudável, a sociedade é doente. Exatamente. E a gente vê casamentos não dando certo e as pessoas do mundo aconselhando, se não deu certo, separa. Amém. Separa, paciência, né? Vai procurar outro. As pessoas falam que é incompatibilidade de gênios, né? Que é mais uma justificativa do mundo, né? Que eles usam para falar assim, não deu certo porque é incompatibilidade de gênios. Mas ninguém está proposto a assumir um compromisso e ficar nesse compromisso. E como foi assumido por você, porque ninguém pôs uma arma na sua cabeça e falou assim, casa com essa pessoa. Exatamente. Ninguém se forçou a nada. Exatamente. Na hora todos estavam de acordo e aceitaram, só que ali já começa uma das mentiras, né? Você já começa na saúde e na doença, mentira, porque a pessoa não está disposta a carregar o outro quando ele está mais debilitado. Na riqueza, na pobreza, outra mentira, porque se a pessoa começar a faltar o dinheiro, a outra já não quer mais porque não tem o dinheiro. Então, eles mesmos fazem os votos na frente de Deus já com uma mentira. Já na intenção de não cumprir, né? Porque se você já no primeiro tropeço já quer abandonar, você não está sendo suficientemente comprometido com aquilo que você assumiu. Então, se você assume um compromisso e no primeiro coisa você já desiste, como você quer pedir para Deus algo maior, se no pequeno você já desistiu? Já está desistindo. Você já no primeiro tropeço, é igual andar de bicicleta. Na primeira queda a pessoa desiste de andar de bicicleta, para de andar de bicicleta porque já caiu. Exatamente. Não. E nunca vai se desfrutar do que é andar de bicicleta, porque na primeira queda ela já desistiu. Né? Porque só é grande quem tem cicatriz. Exatamente. Só cresce, porque a gente quando cresce, a gente tem cicatriz de andar de bicicleta, tem a cicatriz de jogar bola que a gente machucou, tem a cicatriz de tentar soltar a pipa, e perder a pipa, e chorar, e machucar. E a gente só cresce a partir disso, de nada foi 100% rosas na nossa vida. A gente às vezes sofre, machuca, mas cresce. E é necessário, né? E é necessário, porque até quando você cresce, o sapato não cabe mais. E se você continuar usando o mesmo sapato, vai te machucar. Vai machucar. Então você já tem que mudar algumas atitudes, alguns comportamentos para você poder crescer. A mesma carta fala assim, quando eu era menino, o de Paulo aos Coríntios fala, quando eu era menino, meu jeito de pensar, de falar e de agir era de menino. Agora que eu cresci, meu jeito de pensar, de agir, de falar é de homem. Então a gente muda essas coisas porque Deus também quer mudar a gente de nível. E às vezes Deus nos tira de ambientes que são ruins para nós. Ele muda a nossa geografia, como fez com Abraão. Abraão, deixa a sua parentela sai do meio da e vai embora. Só que o que ele cometeu de erro? Levou Jó. Levou um parente dele. Então, era para ele sair da parentela, não é para ele levar ninguém. Deus foi bem claro nisso. Levou Ló, né? E aí, desculpa, levou Ló, né? Falei Jó, eu falei errado, mas então, para você ver que a desobediência,
que causa na vida do homem, né? Então, a gente tem vários exemplos bíblicos da desobediência dos homens para com as ordens de Deus, com o que ele pede, e a gente acaba sofrendo com isso. E o casamento também é uma das formas de sofrimento, se a pessoa não cumpre aquilo que... Exatamente, são fases, né? São fases, são momentos difíceis que é necessário, Deus permite que tenha esses sofrimentos, essas situações, para que nós venhamos amadurecer e aprender, né? A gente olha que quando Deus prometeu a Abraão um filho, e essa promessa demorava um pouco para se cumprir, e então entrou em acordo ele e Sara, que era Sara, e no acordo era dele coabitar com a sua serva, né? E durante esse acordo veio, então, nasceu o filho, mas não era aquilo que Deus queria, né? Então, a questão do processo, da desobediência, o processo de mudança, da gente sair da desobediência para obedecer a Deus, a gente temos que fazer isso rápido. Porque na desobediência de Abraão e Sara, porque Deus fala que ia dar um filho a Abraão, né? Eles não esperaram. Eles não tiveram a paciência, né? Vemos já que Abraão já era avançado em idade e Sara, ela já tinha acabado o costume das mulheres, né? De ter filhos. Então eles se desesperaram, né? E nesse desespero desobedeceram a Deus. Cometeram um erro muito grave, né? De não esperar. E a desobediência, ela só traz danos, não é verdade? Danos, às vezes, irreparáveis, né? E a gente entende que é necessário obedecer. O obedecer, ele é melhor do que a gente sacrificar. Porque quando nós obedecemos, e isso dentro da esfera do casamento, quando nós obedecemos a Deus e procuramos a seguir as suas ordenanças... A gente está fazendo igual, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. E quando nós obedecemos, nós desfrutamos ou colhemos os frutos da obediência, perdão. E quando nós desobedecemos, é inevitável, também nós vamos colher o fruto da desobediência. Então, o importante é nós obedecer. É melhor obedecer Jesus, né, que é o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi um exemplo de obediência. Ele poderia muito bem sair daquela missão que ele tinha, né, porque ele como homem, ele sofreu, mas como Deus, ele via que tinha que passar na cruz. Mas ele foi obediente. A Bíblia fala assim que Jesus, ele foi obediente e obedeceu ao Pai, que ele morreu e foi morte de cruz. Sim. E que depois o Pai o exaltou soberanamente e colocou-se ele a sentar à sua direita e colocou ele acima de principados e potestades. Então, Jesus, ele colheu o fruto da obediência. Sim. E às vezes, irmão, nós obedecer não é muito legal, se obedecer, porque implica ou gera sacrifícios, renúncias, não é verdade? Sim. E quando nós optamos em obedecer e nós renunciamos a alguma coisa em nossas vidas, pode ter certeza que nós vamos colher o fruto. Desobedecer é muito mais fácil. Com certeza. Muito mais fácil nós desobedecer do que ser obediente. Jesus, ele foi obediente a ponto que quando ele sabia que ele ia passar pela cruz, ele via o Gólgota. E ele falou para o Pai, ele orou ao Pai. Mas não foi uma oração de desistir. Sim. Não, foi uma oração que, se fosse possível, mas que mesmo assim, tudo isso fizesse a vontade dele. Do Pai. E ele obedeceu, e ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e a gente vemos que hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Então, a obediência, a obediência você tem renúncias, você tem que sacrificar, às vezes temos que abandonar por conta da obediência. Agora, desobedecer é muito fácil. Claro. Né?
É muito mais fácil atender a carne, né, que Exatamente. clama pela desobediência, né, Exatamente. que chama pela desobediência para a Sim. gente fazer, do que ser obediente. E se a gente corta alguns costumes, igual a gente estava falando no início aí sobre o casamento, né, que a gente corta alguns hábitos, Sim. corta, isso traz no nosso casamento o equilíbrio. Exatamente. E muitas vezes é difícil isso porque as pessoas são mais egocêntricas, elas pensam Sim. mais no Em si mesmo. eu, e esquece do outro. Sim. E a vida, ela é renúncia, né? A gente Exatamente. precisa renunciar algumas coisas Exatamente. e só vamos ter resultados diferentes se fizermos algo diferente. Sim. Se continuarmos com as mesmas atitudes, não vamos ter resultado diferente. Vai ser a mesma coisa todos, o resultado vai ser o mesmo todas as vezes. Com certeza. Então, quando a gente coloca Deus, já é um Deus no centro, já estamos fazendo uma atitude renúncia. diferente. Sim, uma atitude diferente. Uma atitude diferente. Então, sim. E quando a gente começa a seguir aquilo que ele nos ensinou lá atrás na Bíblia, que ele já colocou desde de Adão e Eva, sim, quando ele ensinou isso pra gente, a gente começa a colher esses frutos. E esses frutos vêm trazendo para nós um casamento mais saudável. Sim. Mais saudável, menos tóxico, né? E é viver um casamento segundo a vontade de Deus, né? Mas de que forma viver o casamento segundo a vontade de Deus? É nós entender o nosso papel como marido e a mulher entender o papel dela de auxiliadora, né? E quando nós andamos debaixo desse entendimento, nós só temos a ganhar, só temos desfrutar, porque quando nós temos entendimento de que eu preciso mudar o comportamento dentro do casamento, que aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a plantar, começo a pegar sementes novas de mudanças de comportamento e começa a plantar no coração da minha esposa. Eu começo a plantar um outro tipo de semente, né? E quando eu entendi isso, eu vou dizer por mim, que eu entendi que eu precisava mudar o comportamento e que precisava agora esperar terminar aquelas plantações ruins que eu plantei, né? E comecei a plantar, fazer uma plantação nova, né? Porque o coração do homem é uma terra, e é terra boa, e eu comecei a plantar com atitude, com ações, com palavras. A tendência foi melhorar, mudar o ambiente do convívio começou a mudar, começou a não ter mais aquele peso, mas sim ter a paz. Por quê? Porque eu comecei a obedecer e entender que se eu começar a fazer plantar diferente, de uma forma diferente, eu vou colher esses frutos. E é isso, irmão, a nossa vida, não só dentro do relacionamento, dentro da esfera do casamento, mas em toda a nossa vida, nós estamos vivendo uma vida de plantação e colheita. Aquilo que eu planto, eu vou colher, é inevitável. E muitas vezes a gente está passando, às vezes a pessoa acha assim, agora eu estou com Deus, né? Se converteu, se batizou, e ela acha que agora vai ser vida próspera e boa. Mas o que acontece? Muitas dessas sementes que a gente plantou lá no passado, a gente às vezes está colhendo até hoje. Exatamente. As sementes ruins, as coisas, porque a lei da semeadura é inevitável. É inevitável. Deus não modifica isso. Não. Então a gente às vezes colhe as coisas que a gente plantou lá atrás de ruim, estamos colhendo ainda hoje. E a partir do momento que nós começarmos a mudar essas sementes, como você disse, no casamento, e não só no casamento, para nós mesmos, a gente mudar essas atitudes, a gente vai começar a ter essas sementes boas e esses frutos bons vão nascer e nós vamos colher. Exatamente. E nos alegraremos, com né, certeza. que Deus que é nossa alegria, né? Com certeza. Então, irmão, você tem mais alguma coisa para falar, assim, a referente? Quer deixar algum recado final? Porque a gente está chegando no final do nosso podcast aí, do nosso primeiro episódio. Amém. E espero que tenha sido frutificante para as pessoas que estão acompanhando aí. Sim. E você tem mais alguma coisa para deixar? Olha, de exemplo, Marcelo, de boa? Marcelo, eu quero dizer aqui para os casais que estão nos ouvindo aqui, que começa a fazer plantações diferentes. Planta na vida do teu cônjuge de uma forma diferente. E como que são essas plantações? Em atitude, em ações, em obra, em palavra. O dia que você mudar a sua semente e começar a plantar de uma forma diferente, você vai começar a colher os frutos.
Então eu digo para aquele que está passando por um problema dentro do casamento, entenda que o que você está plantando no coração do teu cônjuge são plantações erradas. O dia que você entender que você começar a pegar sementes boas e começar a plantar, todo o teu ambiente vai mudar também. Então eu digo, o que eu passo para o casal ou para os casais, que o dia que você começar a mudar o seu comportamento, tem que começar por alguém. E quem é esse alguém? Às vezes é você. E o dia que você começar a mudar o teu comportamento e começar a pegar sementes boas de Deus e pedir para Ele que te ensinar a plantar, então as coisas vão mudar dentro do teu casamento. Porque o agricultor, quando ele planta com a fé de que ele vai colher. E com certeza ele colhe. Então começa hoje a plantar, a fazer plantações diferentes, pegar sementes boas. E para isso tem que regar, tem que cuidar, né? Tem que arar a terra. Então planta e vai cuidando, vai regando, que menos você espera, irmão Marcelo, menos que ele espera, ele vai colher frutos bons. Amém? Então, irmão, irmã, você viu que como tudo tem solução na vida, né? A gente basta estar diante da obediência de Deus. Deus adora aqueles que obedecem a Ele. Ele ama aqueles que obedecem a Ele. E é uma forma de você guardar os seus mandamentos no seu coração. Sim. E assim que você guarda eles no coração e obedece a Deus, Deus honra quem faz isso. E ama, e essa é uma forma de você mostrar que ama a Deus. Então, a partir do momento que você não está obedecendo, você está dizendo que você não ama ao nosso Pai. Exato. E o Pai ama quem obedece e segue seus mandamentos. Então, irmão, eu queria agradecer pelo primeiro podcast aí, pela sua presença. Amém. Agradecer de verdade aí que nós, como discípulos de você, né, do seu ministério, né, do Casados para Sempre, glória a Deus, temos aprendido muito. Amém. E nós queremos divulgar essa palavra, né, e deixar para vocês aí que estão nos acompanhando, o nosso chat no próprio YouTube está disponível lá para vocês colocarem perguntas, Amém. Colocar qual a dificuldade vocês estão passando, que a gente pode, no próximo podcast, sentar e conversar sobre isso, né? E passar para vocês alguma palavra animadora, uma palavra de Deus, para que essa que você está passando, esse período passe, né? Porque tudo passa na vida, né, irmão? Exatamente. Nós passamos por períodos bons e ruins e há um tempo determinado por Deus debaixo da terra, né? Sim. Então, temos tempo para colher, tempo para plantar, tempo para semear e colher. Exatamente. E nós temos tempo para sorrir, tempo para chorar. São tempos para começar ciclos e terminar ciclos. Uhum. E então, tudo na vida tem um tempo. E aquilo que você está passando é passageiro. Pode ser alguma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Isso é passageiro. Então, irmão, irmã, agradeço. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês. Amém. E a bênção de nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém.